Olá, saudações a todos. Daqui fala o professor Cipriano. Mais uma vez, hoje vamos falar de um novo tema. Um tema muito polêmico. Um tema que vocês às vezes têm se perguntado. Ou seja, hoje vamos falar dos 4 porquês. Aquele porquê aí que vocês às vezes se perguntam. Qual dos porquês escreve-se separado? Qual dos porquês escreve-se junto? Qual dos porquês escreve-se com acento circunflexo? Qual dos porquês não serve? Qual dos porquês serve para perguntar? Então, este porquê vamos falar hoje, aqui. Então, para tal, vamos começar com o primeiro porquê. Este porquê que se escreve separado. Este aqui que está ali. Ou seja, este porquê que se escreve separado serve, ou seja, é usado para fazer pergunta no início de uma frase. É usado para fazer pergunta no início de uma frase. Como, por exemplo, temos aqui, por que enxotaste a criança? Por que enxotaste a criança? Olha lá, deve ser essa aqui. Por que enxotaste a criança? Outro porquê é esse porquê com acento circunflexo, esse separado com acento circunflexo. Esse também serve para fazer pergunta, porém serve para fazer pergunta no final, lá no final da frase, certo? Serve para fazer pergunta, porém no final da frase. Temos aqui como exemplo aqui, ou seja, o José faltou à reunião por quê? Ou seja, o José faltou à reunião por quê? É este porquê, este aqui, com acento circunflexo, porém separado. Sim. Outro porquê é aquele junto, sem acento circunflexo. Esse serve para responder estas duas perguntas, ou seja, este porquê separado sem acento circunflexo, este porquê separado com acento circunflexo. A resposta é este, o porquê. Porque. Então, lembrando a primeira pergunta, por que enxotaste a criança? Posso responder assim, porque ela é indisciplinada. Porque ela é indisciplinada. Este aqui, porque ela é indisciplinada. Então, serve para dar resposta a estas duas perguntas. Pode ser esta ou esta, desculpa. Então, o último é este porque este aqui com acento circunflexo junto, este mesmo ali. Sim, este serve para substituir o termo razão ou causa. Então, ela sempre é precedida de um artigo definido. Ela é precedida de um artigo definido. Olha lá o exemplo, diz assim: todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Olha lá. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Este porquê posso substituir com a palavra razão. Todos riam muito e ninguém me dizia a razão. Todos riam muito e ninguém me dizia o motivo. Olha lá, o porquê substitui essa palavra razão ou motivo. Então, esse porquê não serve para fazer pergunta. Ela é como se fosse um substantivo. Olha, é mesmo um substantivo. Então, ela substitui a causa ou a razão, então, ou mesmo motivo. Então, olha lá, temos a diferença entre estes três porquê. Por hoje é tudo. Então, não se esqueça de dar aquele like ou aquele adoro no vídeo. Também compartilhe. Como tarefa, eu gostaria que comentassem 4 exemplos a diferenciar os 4 porquê. Faça isto e veremos se entenderam ou não. Até lá, aquele abraço.